Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa e os que vão ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos celebrando a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Aqui se encerra a oitava do Natal. O que é a oitava do Natal? São 8 dias, do dia 25 até o dia 1º de janeiro, a igreja celebra como se fosse um dia só. Por isso, são 8 dias. Qual dia? O Natal de Nosso Senhor. Por ser tão importante, a igreja não se resume num dia só, mas ela se estende. E o número 8 na Bíblia se refere à nova criação. Deus, Ele cria o mundo em 6 dias, Ele repousa no 7º e Ele o recria com a ressurreição de Cristo. Por isso 8. Por isso a oitava de Natal e a oitava de Páscoa. A igreja, que é nossa mãe, sábia, ela não coloca no dia 1º de janeiro, Ano Novo. A temática não é essa. É a primeira missa do ano. Mas a igreja nos convida a olhar para Maria. Porque Nossa Senhora me ensina a viver o novo de Deus. Porque o ano novo no calendário, ele não quer dizer uma vida nova. Um ano novo no calendário, ele não quer dizer um novo coração, e tampouco uma experiência de conversão. O novo de Deus, ele acontece na nossa vida, quando nós aprendemos com Maria a meditar, a guardar as coisas de Deus no coração. E aqui é importante entender por que a igreja chama Maria de Mãe de Deus, que vem do grego Theotokos. Para nós cristãos católicos, desde o século I, Maria, ela tem uma dignidade especial na história da salvação, porque ela é mãe de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para entendermos de quem Maria é mãe, um dos textos mais clássicos, e estamos aí no Natal, é quando os anjos anunciam aos pastores quem é a criança de Belém. Os anjos vão dizer assim: eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, nasceu-vos Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Hoje nasceu-vos o Salvador, que é Cristo Senhor. Salvador, Cristo e Senhor. Salvador é o Messias, Mexiá. Cristo, do grego, Christos, ungido, Filho de Deus. Senhor, porque Ele é Deus com o Pai. Quem é Maria? Ela é mãe de Cristo, que é o Senhor e o Salvador. Quando o anjo anuncia a Maria que ela será mãe do Filho de Deus, o anjo vai dizer que o nome da criança seria Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. A segunda leitura que escutamos é o único momento nas cartas de Paulo que ele faz referência à mãe de Jesus. E aqui ele vai colocar mulher, lembrando a mulher do Gênesis. É a segunda leitura que escutamos, Gálatas 4, 4, 7. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho. Deus Pai envia o seu Filho. E Paulo vai dizer, entre vírgulas, nascido de uma mulher. Por que Paulo faz questão de dizer que Jesus nasceu de uma mulher? Porque ele não caiu do céu pronto. Porque ele não desceu como ele virá no fim dos tempos. Jesus também, pelo menos o nosso, não é filho de chocadeira. Ele tem uma mãe. Aí, é o mosquitinho do inimigo. Ele tem uma mãe. Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Se Deus envia o seu filho, ele é pai dessa criança.
E a mulher que vai gerar o Filho de Deus, ela é o que da criança? Mãe. Não vou nem ficar explicando isso, né, gente? É uma coisa tão lógica, tão clara, mas que as pessoas fazem uma confusão, principalmente os protestantes, que eles dizem que Maria, ela é mãe do homem, ela não é mãe do Deus Jesus. Só que não tem como separar, porque quando a Bíblia diz que o Filho de Deus, ele nasce de uma mulher, quem é esta mulher? Ela é mãe do Filho de Deus. Quem que é a criança? É Deus. Então Maria é mãe de Deus, Theotokos. Claro que os senhores sabem que Nossa Senhora não é mãe de Deus Pai, porque a pegadinha de certos protestantes é dizer para o católico assim: a sua oração da Ave Maria está errada. E o católico, alguns não estudam, não sabem nada, aí eles falam: por que a oração está errada? Quando você reza assim: Santa Maria, Mãe de Deus, quem veio primeiro, Deus ou Maria? Aí a pessoa vai responder: olha, claro que foi Deus. Quem que criou o mundo lá em Gênesis do nada? É Deus. Pois é, como que Maria vai ser mãe de Deus? Se Deus pré-existia antes dela, não tem como ela ser mãe de Deus, não. Aí o que as pessoas respondem? Religião não discute, não. Fica com a sua fé, eu fico com a minha. Na verdade não discute porque não sabe. A resposta é muito clara. Falou: não, meu caro, Maria não é mãe de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho, ela é mãe de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus conosco, é o Emanuel, é Filho de Deus. Então Maria, ou ela é mãe de Jesus todo, ou ela não é mãe de Cristo nenhum. Então por isso que a igreja diz Santa Maria, Mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, entendam bem, o que a igreja quer guardar não é Maria, é o verbo. Porque quando se diz que Maria é mãe de Deus, a igreja está dizendo que aquela criança é Deus, é o Senhor, é o Salvador. E a mãe daquela criança, consequentemente, seria mãe de Deus. Aí as pessoas tentam tirar a maternidade divina de Maria, mas elas não veem que o dia que Maria não for mãe de Deus, aquela criança nascida em Belém não é Deus, e um homem que não é Deus não pode salvar a humanidade. Simples assim. Esvazia-se o sacrifício da cruz. Se aquele homem pregado na cruz é apenas homem, aquilo é uma piada de mau gosto e mais um crucificado entre tantos. Então ele não podia ser só Deus? Não podia ser só Deus, que quem pecou foi a humanidade. O homem não podia se salvar porque era pecador. Deus não podia salvar o homem, que quem pecou foi o homem. O que Deus em Jesus faz? Ele assume a nossa humanidade, igual a nós em tudo, menos no pecado. Então Maria é mãe de Jesus Cristo, e a igreja a venera como Theotokos, a mãe de Deus. E o evangelho que nós escutamos nesta missa está em Lucas 2, do 16 ao 21. Primeiro nós somos convidados a olhar para os pastores. Como é que se começa um novo ano? Nós que estamos hoje, dia 1º de janeiro. Como diz o bom mineiro, tem muita água para passar debaixo dessa ponte esse ano, meu filho. Nós estamos no primeiro dia. Como que se vive o novo de Deus? O exemplo dado por Lucas são os pastores. Primeiro, vamos aqui tirar o romantismo dos pastores. Quando a gente fala pastor, parece que vem uma coisa assim bonitinha. É alguém assim tranquilo, com a varinha na mão, com um bornalzinho com lanche, um chapéuzinho por causa do sol, que fica cuidando ali das ovelhinhas. É isso também. Mas por que eu falei tirar o romantismo? Porque o pastor era uma das profissões que ninguém queria ter. Porque no tempo de seca, ele tinha que largar a família, largar os filhos, largar a região que ele morava e levar o rebanho todo para regiões longínquas, onde houvesse grama, onde houvesse
pastagem. O pastor não comia bem. Ele levava o seu bornal, a sua comida, e durante os dias, quanto mais ele ficava longe de casa, pior era a sua alimentação. Era um homem que não tinha muito conforto. Ele não dormia em cama, não tinha banho, pelo menos com água esquentada, era o que tinha para ele. A alegria do pastor era o bem-estar da ovelha. O pastor andava com elas o dia inteiro, e as ovelhas exigentes, queriam mato, queriam água, não ficavam quietas com mosca, e o pastor faz tudo isso para que elas se sintam bem. Quando o sol cai, as ovelhinhas vão dormir tranquilas, numa relva que o pastor prepara. Aí você pode dizer: valeu o dia de trabalho, agora o pastor vai tirar um cochilo. Meu filho, é nessa hora que ele fica mais atento por causa dos predadores. Então veja, o pastor é uma vida de doação, é uma vida totalmente voltada para a ovelha, e são estes os primeiros a receberem a notícia do nascimento do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia, ela pega tanto os homens quanto as mulheres. Deus, ele chama tanto os homens quanto as mulheres. Dois mistérios grandiosos de Jesus Cristo: encarnação, que é o Natal; ressurreição, que é a Páscoa. Quando os anjos aparecem para os pastores, homens, eles vão anunciar para os homens em primeiro lugar: olha, nasceu o Cristo, o Salvador. Quando Jesus ressuscita, os anjos aparecem para quem? Para Madalena, que é uma mulher. Então veja, no mistério da encarnação, a notícia é dirigida a eles. No mistério da ressurreição, a notícia é dirigida a ela. E se você pega a história de Maria de Magdala, a tal da Madalena, também não foi uma vida fácil. Foi uma vida de exclusão, uma vida de condenação, até que Jesus a liberta daqueles demônios que ali estavam. Então, duas histórias problemáticas, difíceis, sofridas, mas que recebem uma boa notícia. Para os pastores, do nascimento; para Maria, ex-Madalena, a ressurreição. E nós vemos duas situações muito parecidas. Os pastores, eles foram às pressas. Quem tem pressa, caminha ou corre? Corre. Maria Madalena, quando vê que o Senhor não está no sepulcro, ela corre até os discípulos. Ela vai dar notícia para Pedro e João. Veja que os pastores correram, que Madalena correu para as coisas de Deus. Você quer um ano abençoado? Tenha pressa para as coisas de Deus. Muitas pessoas têm muita pressa para aquilo que é pessoal. O meu trabalho, meu namoro, meu estudo, minha área financeira, eu tenho pressa para isso. Quando é espiritualidade, é oração, é celebração, é contato com Deus, as pessoas têm um pouco, para não falar bastante, preguiça. Não os senhores aqui, é claro. Mas faça um teste na sua casa e diga para a sua família assim: olha, coloca no grupo da família, quem chegar aqui em casa primeiro ganha R$100. Já pode ficar na porta. Pode ficar na porta. Coloca no seu grupo assim: hoje à noite, terço às 19 horas. Entendeu? As pessoas têm pressa para outras coisas. Os pastores ouviram a notícia dos anjos, eles não disseram para os outros assim: vamos dormir primeiro, vamos fazer um lanche primeiro, amanhã a gente vai. Não, eles foram às pressas. Quem ama tem pressa. Maria, quando recebe a notícia do anjo, ela vai às pressas para a região montanhosa,
para sua prima Isabel. Então, primeira lição dos pastores: precisamos ir às pressas a Belém. Belém vem de Ben-Hu, que significa casa do pão. Para nós, como se fosse padaria. Belém se transforma na nossa igreja. Quando você tem no domingo, onde você vai receber o pão da vida, na padaria, Belém, nós temos que ter pressa para as coisas de Deus. Pressa aqui significa prontidão, significa alegria, significa compromisso. E para aqueles que foram às pressas, eles encontram José, Maria e Jesus. Eles precisaram ir para encontrar. Se você não for, talvez eles não venham. É preciso procurá-los. É preciso procurar a Deus. A pessoa que não vem à missa, ela não vai receber na porta da casa dela um padre batendo na porta, oferecendo comunhão. Olha, meu filho, você não foi à missa, eu vim aqui te oferecer comunhão. Você quer? Não. Recebem aqueles que vão a Belém, aqueles que têm pressa de encontrar José, Maria e o recém-nascido. Levaram boa nova. Os pastores aqui estão na mesma sequência de São Gabriel. Gabriel anunciou coisas boas para Maria. Os pastores contaram tudo o que tinham ouvido a respeito do menino. Coisas boas. Alegraram o coração de José. Alegraram o coração de Maria. Meus irmãos, se você quer ter um ano novo, vamos passar a levar para as pessoas boa nova. Coisas boas de serem ouvidas. E aqui, meus irmãos, me desculpe, não sei se é parente seu, se é amigo seu, se é colega seu, se não é nada seu, mas fique esperto com as pessoas que adoram um leva e traz. Adora uma fofoca, adora um comentário maldoso. E geralmente é aquela pessoa que vai na casa de alguém, fala mal de você, vai na sua casa, fala mal de alguém, cria a confusão entre vocês dois e ela sai como vítima. E hora que a bomba estoura, o que a pessoa fala com a cara lavada? Eu só queria ajudar. Conhece? Cuidado com esse tipo de gente. Receba na sua casa e na sua vida pessoas como os pastores, que vão dizer coisas boas, que vão conversar coisas boas, que vão alegrar o seu coração. Todos que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que eles falavam. Quando as pessoas te ouvem, elas ficam maravilhadas. Aquilo que você fala maravilha o coração do outro, exulta o coração do outro, agrada o coração do outro. Maria vai dizer: o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor a mim disse maravilhas. Gente, ano novo passa pela boca, viu? O nosso problema está debaixo do nosso nariz e a gente não vê. Estamos no primeiro dia do ano. O seu maior problema está debaixo do seu nariz e você não vê. O que é? A língua. Está aí, ó, debaixo do seu nariz e você não vê. Se nós aprendermos com os pastores, nós vamos falar coisas boas. Se nós aprendemos com Maria, nós vamos falar o essencial. E se aprendemos com José, não vai falar nada. José não falou um A na Bíblia. E olha quantos livros grossos escritos somente sobre José.
Maria falou pouco, Maria fala só 4 vezes na Bíblia. Os pastores aqui falam e a gente nem sabe o que eles estão dizendo. O que a gente sabe é que eles alegraram o coração de quem escutava. Os pastores voltam, aquele que vai, haverá de voltar. Os pastores voltaram, repita comigo, glorificando, louvando a Deus, por tudo que viram, e por tudo que ouviram. Repita, glorificando e louvando. Glorificando e louvando. Glorificando e louvando. Glorificando e louvando. Faria isso aí, padre, vario. Louvando e glorificando. Louvando e glorificando. O que precisa estar na nossa língua em 2025? Glória a Deus e louvor aos homens. O ser humano custoso para elogiar alguém. Nós gostamos que as pessoas nos louvem, mas nós gostamos bem de nos outros. Tiago 3 vai dizer, com essa língua aí, ó, você glorifica a Deus que está no céu, mas você não louva os homens que estão na terra, você maldiz os homens. Então quando eu falo de glória, é a Deus. Quando eu falo de elogio, é aos homens. Os pastores voltaram falando coisas boas, espalhando coisas boas. Certamente eram pessoas boas. Não é muito costume na nossa região. No sul é muito costume, eu acho muito bonito. Você já viu aquelas casas que tem na janela um coxinho com flores? Não é? Tem casa que tem. Então abre a janela, aqui é tanta florzinha assim, você olha, você não está vendo nada dentro da casa, claro, está aberto, e aqui é tanta florzinha assim na janela. Eu não sei você, mas quando eu olho uma casa com as janelas abertas, com aquele coxinho cheio de flores, eu digo a mim mesmo, ali dentro tem coisa boa. Parece que a flor na janela coloca no nosso coração, ali dentro mora gente do bem, ali dentro tem coisa boa. Qual é o nosso coxinho? É a boca. Qual é o interior? É o coração. Quais são as rosas? São as nossas palavras. Um coxinho com mato seco, um coxinho com mato, um coxinho com espinho, ele não passa coisas boas. Eu vi aqui na praça do santuário uma coisa boba, mas que ilustra. Uma criança estava pegando margarida, sabe aquelas florzinhas? Margarida. A mãe sentada só olhando. Aí a menininha pegava uma florzinha, dá para a mamãe. Pegava uma florzinha, dá para a vovó. Todo mundo sentado olhando a criança. A criança saiu correndo, e ela foi em direção à moita de espinho, aquela coroa de Cristo. A hora que ela correu em direção ao espinho, a mãe levantou correndo. Aí não, volta para cá. Pegou a criança e a trouxe. Uma boca que tem flores, ela atrai. Palavras que ferem como espinho, elas afastam. E as pessoas boas, guarda isso, elas não vão afastar da sua vida de uma vez. Elas vão levar um espinho, aí ela leva outro, aí ela leva outro, mas ela tem paciência, não vem rosa, não vem fruto, ela leva outro espinho. Um dia, quando você acordar, mas cadê tal pessoa? Ela saiu da sua vida. Sejamos como os pastores. Pressa para as coisas de Deus. Palavras que acalentam o coração. Maria me ensina 2 coisas. Me ensina a guardar e a meditar. Repita. Guardar e meditar. Quais são as 2 atitudes de Maria? Guardar e meditar. Guardar, ela guarda onde? Coração. E ela medita onde? Aqui os verbos não estão
vou falar certo, mas não estão exatos na tradução da língua original bíblica. Quando aqui diz que Maria guardava, o verbo certo seria entesourava. Ou seja, ela guardava no coração tesouros. É a mesma coisa de você ter vários objetos no chão e ali alguns diamantes e pepitas de ouro. Aí você pega uma sacolinha de veludo e você vai entesourar. A gominha você não quer, casca de maçã você não quer, lixo você não quer, guimba de cigarro não quer, mas o ouro e o diamante você guarda. O que Maria está nos ensinando? A guardar coisas que têm valor. Nós fazemos o contrário. Pense aí, ano passado, parece que está longe, né? Ano passado, qual foi aquele dia que uma pessoa que você te ama muito olhou para você com brilho no olhar e disse assim: eu te amo, você é importante para mim. Qual foi o dia? Você consegue lembrar a hora? Você consegue lembrar o local? A roupa? Espero que tenha tido muitas ocasiões dessa. Mas geralmente as coisas boas, elas são rarefeitas. Padre, eu não me lembro ao certo, mas eu lembro que se uma pessoa olha para mim e fala assim: eu te amo, e eu falo também te amo. Mas vamos inverter a coisa então. Qual foi o seu maior desapontamento com alguém importante para você no ano passado? Padre, eu sei. Foi dia 12 de março, no local do meu trabalho, era uma terça-feira, era depois do almoço, ou seja, entre 1h30 e 2 da tarde, tal pessoa falou comigo, isso, e isso fere o meu coração até hoje. Esta pessoa não está entesourando, ela está procurando se vingar, dar o troco. Ela guardou o lixo e dispensou o tesouro. Maria, ela quer entesourar. Ela guarda no coração o que vale a pena ser guardado. E segundo o verbo, aqui está meditar. Mas o verbo original do texto é como se fosse montar um quebra-cabeça. É um montar peças. É como se cada acontecimento na vida de Maria fosse uma pecinha de quebra-cabeça. E ela vai colocando a pecinha. Hoje em dia, não estou criticando não, mas os quebra-cabeças não são tão assim atrativos, porque a figura pronta está na caixa. Então, quando você compra a caixa, você já sabe qual é a figura. Tá bom, tem quebra-cabeça de 1.000, 5.000, 20.000, 50.000 peças. Mas tem quebra-cabeças pequeninos de criança. A minha filhadinha, Maria Clara, eu a dei no Natal, junto com um aviãozinho lá, que tinha uma bonequinha para ela brincar, um quebra-cabeça, que tem quebra-cabeça de 2, 3 e 4 peças, coitadinha. É uma criancinha ainda. Só que eles estavam todos montados na capa. Aí não há surpresa. Só há juntar figuras. Mas quando o quebra-cabeça foi criado, ele vinha num saco. E você comprava o quebra-cabeça. O que é o quebra-cabeça? Nós precisamos montar. A nossa vida não é um quebra-cabeça na caixa. É um quebra-cabeça numa sacola. Ninguém sabe qual é a figura final. É preciso ir colocando peças. Isto é meditar. Maria,
ela vai pensar na sua infância, ela vai pensar na anunciação, ela vai pensar na sua visita a Isabel, ela vai pensar na renúncia de José, ela vai pensar na acolhida de José, ela vai pensar na viagem para Belém, o nascimento na gruta, a fuga para o Egito. Está entendendo? Cada acontecimento de Maria é uma peça que ela vai colocando no quebra-cabeça da vida. Meus irmãos, nós vamos formar este ano um quebra-cabeça de 365 peças. E cada peça, ela dura 24 horas. É muita coisa. Então não queira olhar o quebra-cabeça do dia 31 estando no dia 1º. Hoje Deus nos deu a primeira peça e daí sucessivamente. Se vivemos como Maria, nós estaremos entesourando o que precisa ser entesourado e montando o quebra-cabeça da história, assim como foi na história de Maria. Coloque a sua mão direita na pessoa que está do seu lado e você vai dar para ela o melhor presente de início de ano, que é a primeira leitura, é a bênção. Tudo é importante na vida do ser humano, mas nada substitui a bênção de Deus. E presta atenção, viu? Quando você abençoa aqui embaixo, Deus haverá de abençoar lá de cima. Então abençoe essa pessoa do seu lado e diga para ela assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua paz. O Senhor se compadeça da tua vida. O Senhor volte para ti o seu rosto. Ele te dê a sua paz. Que Deus abençoe o seu ano novo. Amém. Fala com a pessoa aí. Amém. Muito obrigado. Agora, você que recebeu a bênção, você vai abençoar. Coloque a mão na pessoa. Quem te abençoou, você vai abençoar. E diga para ela: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. E se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Amém. A bênção, abençoar é bendizer a Deus. O Senhor falou a Moisés: fala com Araão para abençoar as pessoas assim. Hoje reduziu muito. A bênção hoje é apenas assim. Quem é papai e mamãe, vovô e vovó, como se eu fosse alguém que está te pedindo a bênção. Me abençoe, eu te peço assim. Bença? Qual que é a resposta? Bença? Só isso. Deus dê, abençoe. Deus te bendiga. Deus fale bem para você. É isso que é bênção. Na época de Moisés não era assim não. Hoje a bênção está bem escassa, né? Chega e sai, quase não dá uma bênção mais. Lá em casa, a gente acostumou com a minha mãe, é bênção para ir, bênção para voltar. E é sempre, isso é natural. Benção, mãe. Deus te abençoe. Minha mãe não fala só Deus te abençoe, ela chama a milícia celeste, né? Mas Deus te abençoe. Aí eu esqueço uma chave. Eu entro para pegar a chave, antes de eu sair, o que eu falo? Benção. Costume de família pedir a bênção. Quando era na época de Moisés e Araão, não era benção, Deus te abençoe. Hoje é só isso e muitos não fazem. Naquela época
A pessoa chegava com a mão posta. Mão posta. Chegava perto do avô, da avó, do pai, da mãe, de um patriarca, um profeta, um homem de Deus, e falava assim: dá-me a bênção. Ele colocava a mão posta em cima da mão posta de quem pedia a bênção e falava assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. E a pessoa, amém. Ela saía. No sul, eles pedem a bênção assim. Curitiba, Arapongas, ali aquela região do sul. Eles chegam, benção, padre. Eles ficam com a mão assim, ó. A gente põe a mão em cima. Deus te abençoe. E é bonito, porque é criança, é mulher, é homem, é rapaz, é moça. Chega num restaurante, o garçom, ô padre, a bênção. Você põe a mão na mão dele, Deus abençoe. Costume bonito. Nós não podemos ter vergonha de abençoar. Amém? Eu abençoo como padre. Vocês abençoam como um povo sacerdotal, o sacerdócio comum dos fiéis. Não podemos ter vergonha de abençoar. E eu fico muito feliz quando as pessoas me veem como padre e vêm pedir bênção. Isso não me incomoda, não. Estou lá fazendo um exercício na academia. Aí vem alguém lá: ô padre, o senhor me dá uma bênção? Qual a intenção? Não, é só uma bênção mesmo. Dou. Aí põe a mão na cabeça da pessoa que rezando, os outros ficam assim, ó. Passa pouco tempo, os outros vêm: ô padre, o senhor me dá uma bênção? Quem não quer ser abençoado, né? Minha mãe foi no hospital ontem fazer exames, tudo bem, foi o retorno dela. Aí chegou o enfermeiro para achar uma veia: ô padre, o senhor me dá uma bênção? Falei, claro, é para o meu ano novo. Qual que é o seu nome? Pôs a mão na cabeça dele. 2 enfermeiras lá de fora: padre, pode vir. Fui no supermercado comprar um panetone. Padre, o senhor me dá uma bênção? Segura o panetone. Amém. Estou passando o panetone. Ô padre, o senhor me dá uma bênção? Estou. Fui comprar uma carne no açougueiro. Ô padre, uma bênção. Quem dera, meus irmãos, que todas as pessoas estivessem procurando a bênção de Deus. Você que é papai e mamãe, vovô e vovó, tio e tia, padrinho e madrinha, ensine de pequenininho: Deus te abençoe. Ensine a pedir a bênção. E se a pessoa não pedir, você abençoa. E por último, te conto um segredo. Onde você entrar, aqui, abençoe as pessoas. Claro, se você conhece a pessoa, se a pessoa pediu a bênção, você vai abençoar. Mas se você não conhece a pessoa, não precisa ficar: Deus abençoe, Deus abençoe. Não, não. Aqui, se olha para a pessoa, abençoe essa pessoa. Eu tenho comigo um costume. A intenção do meu terço, quando eu estou no carro, eu vou rezando o terço, eu escolho um desconhecido. Rezo pela minha mãe, rezo pela minha família, rezo pelo santuário, mas rezo pelo desconhecido. Estou saindo de carro, estou aqui na JK, olha alguém que eu não conheço. Uma pessoa que está no ponto de ônibus, com a sacolinha. Eu vou rezar por essa pessoa. Então, o mistério do terço, eu digo: olha, que Deus abençoe essa pessoa, o sonho dela, os problemas que ela tem, a família. Talvez naquele dia seja a única oração que ela receba. Deus, Ele vai mostrando às pessoas. Qual que é o conselho da igreja nesse 1º de janeiro? Seja bênção na vida do outro. Ontem, na pregação da missa da virada, eu falava que nós teremos 365 bênçãos durante o ano. Pelo menos uma bênção por dia. Talvez a bênção que a pessoa
queira receber, olha para o padre aqui. Talvez a bênção que a pessoa precisa receber, ela não virá do alto, ela virá do lado. É você. Você precisa ser a bênção para outra pessoa. Onde quer que você chegue, diga para você: hoje eu vou ser uma bênção na vida desta pessoa. Em qualquer lugar, no seu trabalho, na faculdade, na academia, com seus amigos, no seu namoro, no seu casamento. Hoje eu quero ser uma bênção na vida do outro. E pode ter certeza, não duvide disso. Quando você decide ser uma bênção na vida do outro, Deus começa a colocar na sua vida pessoas que serão bênção para você. Amém? Seja bênção na vida do outro, e o outro será bênção na sua vida.